Oi, gente, boa noite. Hoje a gente começa a nossa aula sobre a decadência do mundo árabe e islâmico medieval. A, a aula de hoje, ela linka com a aula anterior sobre as cruzadas, em muitos aspectos, mas ela vai linkar também com a nossa última aula, que é sobre a queda de Constantinopla e o que seria o início, o que seria não, que é o início do Império Otomano, antes da queda de Constantinopla. Então, ela faz essa conexão já entre o Ocidente e o Oriente, mas ela vai especificar o que estava acontecendo no Oriente, o que estava acontecendo nesse mundo árabe, quando começam as cruzadas e como esse mundo árabe, na verdade, está se desagregando, está se transformando em uma nova realidade totalmente diferente da realidade de apogeu, pujança que a gente tem no século X ou na Alta Idade Média, entre aspas, ou o período clássico do mundo árabe. Então, a gente tem já um exemplo de transformação para quem gostaria de trabalhar com esse exemplo do mundo árabe, claro, em vários aspectos, mas a gente já tem um exemplo de transformação. Então, a gente segue. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é quem é o autor e qual é o texto, né, que a gente está lendo. O livro, que eu sempre indico esse livro, não porque necessariamente ele seja o mais completo, mas é um livro que ele traz uma primeira ideia já e algumas premissas a ser desenvolvidas sobre a história do povo árabe, que vai incluir também histórias de povos que não são árabes, mas vão estar dentro desse mundo árabe, sobretudo medieval, ainda que ele vá basicamente depois entrar um pouco na era contemporânea, mas bem pouco. O livro maiormente é Idade Média. Esse livro, ele é pequenininho, né, porque é uma coisa meio de assim, apresentar esse mundo de uma forma mais simples, mas ele é feito por um historiador. E esse historiador é um historiador francês, que é o Dominique Surdel. Ainda, ok, ele não é árabe, mas ele foi muito importante para a historiografia do Islã medieval, principalmente também história da arte medieval na França. Ele foi professor emérito, ele já faleceu em 2014, ou seja, quase 10 anos. Esse livro também, ele não é recente. Ele é um livro que foi escrito em 1976, mas a sua tradução aqui no Brasil chegou em 2002, mais ou menos. O capítulo Árabes, Turcos e Mongóis no Oriente vai tratar exatamente a entrada desses grupos dentro principalmente do Califado Abássida, que é o símbolo do apogeu do período clássico, o auge da Idade Média dentro do mundo árabe, a entrada desses povos e o início dessa desagregação. Ele menciona também a entrada dos cristãos, que são chamados de latinos. Alguém me mandou e-mail perguntando por que os reinos dos cruzados se chamavam reinos latinos. Porque eles são cristãos do rito latino que é da Igreja Católica. Os cristãos do rito grego são os cristãos ortodoxos, por isso que os reinos chamavam latinos. Mas é só uma informação que eu pensei que mais alguém quisesse. Então, voltando. O texto dele foi publicado em 1976, recentemente, acho que nos anos 2000, 2002, foi traduzido para o português, e é uma obra que vai tratar dessas ideias, assim, umas ideias iniciais, mas ao mesmo tempo muito bem embasadas. Tem algumas informações no texto que já são superadas, de certa forma, ou criticadas no texto dele. Mas a gente vai comentar aqui que ideias são essas, porque é uma obra que já tem um certo tempo e algumas coisas já foram discutidas e replanteadas. Replanteadas em português? Repensadas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aspecto que o Dominique Surdel vai trazer para a gente pensar, e a gente já comentou isso de uma forma mais introdutória na aula passada. Na aula passada? Na aula das cruzadas. A aula passada não foi sobre as cruzadas, gente? Ah, não, eu lembrei. A aula passada foi das cruzadas, porque a gente teve que pular uma semana por causa do cama, agora eu lembrei. Mas ok. Então, o que a gente pode introduzir na aula passada sobre as cruzadas?
O século XI, para esse Oriente, esse mundo árabe, é o início do fim do apogeu econômico, político, social do mundo árabe islâmico. É o início desse fim porque você vai ter principalmente, uma entrada política dos xiitas, que antes estavam à margem da sociedade. Só que ninguém, desses xiitas, com exceção do califado fatímida, que vai se lançar como califado, os demais grupos xiitas vão usar do califado para também se legitimar. Se vocês lembram do que eu comentei da aula, a gente falou sobre a fragmentação, a decadência do mundo árabe, no caso ocidental, que seria Al-Andalus, falou sobre as cruzadas, mas nas cruzadas, né, na aula passada, o califa, muitas vezes, não era destituído do poder oficialmente, mas poder, de fato, ele não tinha. O califa, ele acabava sendo uma forma de balizar ou de unificar o poder de algum senhor abaixo dele. Seja ele um vizir, que é o caso do califado fatímida, seja ele um sultão, fatímida e omíada de Córdoba, seja ele um sultão, no caso dos turcos. No século X, o califado abássida começou já a ter a perda dessa sua influência na teoria, né? Perdão, na teoria não, na prática, quando dois impérios persas xiitas expandiram e conquistaram a região. O primeiro vai ser o Buída, que o Dominique Sordel não menciona no texto, mas é o começo do fim, ainda no século X, ou seja, um pouco no início, 934. E depois o Gasnébida. O Gasnébida, ele comenta, mas eu só consegui um mapa do Gasnébida já pequenininho, mas ele comenta que o Gasnébida também submete o califa abássida. O que acontece nesses impérios? Esses persas, eles conquistam territorialmente não só as cidades do califado omíada, do califado abássida, como também Bagdá, e mantém o califa no seu posto. Mas o califa, ele não pode mandar, ter realmente um poder político sobre o seu califado. O califado, ele acaba se tornando uma instituição muito mais cerimonial do que real. Ele não tem um efeito, de fato, de governança, ele tem um efeito muito mais de legitimidade. Só que nós temos um grande problema, que é a questão desse período. Como os xiitas estavam se preponderando diante dos islã sunita. Até o século X, XI, os sunitas que detinham o poder. Você não tinha nenhum califado e nem um grande império xiita. Os xiitas estavam, na verdade, mais escondidos ali no meio da Pérsia, ou no Iêmen, que seria o sul da Arábia, do que exatamente tendo alguma relevância. A partir do momento 909, que o califado fatímida se lança como califado, ele vai dar a outros grupos xiitas assim, talvez uma legitimidade, a palavra? Talvez não legitimidade, mas um porquê, vamos dizer assim, isso é um porquê, um meio para também questionarem o poder estar na mão dos sunitas. Só que, ao passo que havia esse questionamento do poder na mão dos sunitas, ainda havia na consciência desse período a ideia de que o califado era necessário. Ou seja, eu preciso de um califa. Eu não posso prescindir da figura califal, porque o califa é o representante do profeta. Os abássidas já tinham até alterado essa ideia. O califa já é representante de Deus. Então, há necessidade do califa. Então, como faz? Fatímidas vão criar o seu califado com a justificativa da família, que é uma justificativa também dos abássidas, mas os fatímidas era a família de descendência direta do profeta Muhammad, são os filhos de Fátima, os califas são os filhos de Fátima, que é a filha do profeta Muhammad. Os abássidas são parentes, né, no sentido de são descendentes do tio do profeta, então é uma linha indireta. O califado fatímida, ele lança essa ideia, nós temos nosso próprio califado, e os demais xiitas vão se amparar no califado abássida, o que é extremamente incongruente se você pensar. Se vocês
lembram que a gente já comentou, os xiitas ficaram extremamente irreconciliáveis politicamente com a política sunita, quando eles têm o filho de Ali assassinado. Mas isso acaba sendo deslocado para uma identidade omida, e no caso especificamente aqui, os abássidas, eles entram como quase protetores. Não sei se vocês lembram também que a gente comentou que os abássidas no início, eles até tinham se aliado aos xiitas, mas depois eles rompem e se unem à linha do sunismo. Muita informação. Tá ok até agora, gente? Eu vou entender que sim. Então tá. Ok, uma informação aqui. Tá travando? Professora, travou no final. Peraí. Eu vou, Sim, eu, sim, tá travando um pouco. eu vou colocar aqui os dados. Eu tinha pedido para minha irmã me mandar a internet, porque estava com problema a internet hoje aqui. Só um instante. Agora vocês estão me vendo direitinho? Eu botei a internet no celular. Ah, que bom. Sim, agora Então, ok. vamos lá. Então, o chat... todo mundo sim, sim, sim. Ok. Então, a gente tem esse início dessa fragmentação, que é essa preponderância dos xiitas, é uma primeira transformação para a gente pensar, ou seja, você tinha antes uma atuação política sunita, e a partir do século X e XI, a atuação política vai ser xiita, de maioria xiita. Não maioria no sentido, a maioria dos muçulmanos eram xiitas, mas os xiitas vão se preponderar sobre grupamentos ou califados sunitas. Isso tanto no Califado Abasta como no Califado Omida de Córdoba. Se vocês lembram, acho que isso não foi a aula desse semestre, mas dando informação para vocês, uma das disputas califais em Al-Ándalus é com o Califado xiita, o Hamudi. Então, tem xiitas falando, agora é a nossa vez. Basicamente isso. O que acontece nesse período? É que o Califado Abasta ele vai estar sunita, vamos dizer assim, sob um poder xiita. Isso cria a ideia de uma crise religiosa, uma crise que vai levar a um combate do sunismo contra o xiismo, como se o xiismo fosse literalmente uma heresia, que é esse termo que o Dominique Surdel fala. Mas esse termo não é bom, ele não é bom porque a heresia tem a ver muito mais com a questão das denominações cristãs do que com a situação do Islã. Hoje em dia, dentro do Islã, a gente percebe que tem grupamentos muçulmanos mais diversos, não tem só sunitas e xiitas, você tem os alauítas, tem outros grupos, vários, ismaelitas, tem várias derivações do Islã, e elas coexistem sem essa ideia de um está certo, um é oficial e o outro não é oficial. A heresia te dá essa ideia de que existe um Islã oficial. Havia sim esse argumento do Califado Abasta, conforme a gente vai ver no desenvolvimento do texto, de que o sunismo seria o Islã oficial. Mas na prática, e hoje em dia também, no que a gente entende na difusão do Islã, nunca houve um Islã oficial e um Islã herético. O que havia era heterodoxias, ou seja, formas diferentes de se entender o Islã, mas tinha um sentido muito mais político no início do que um sentido teológico.
A distinção teológica entre sunitas e xiitas ela é construída ao longo dos séculos. E, hoje em dia, alguns grupos são bem diferentes, mas é algo que tem a ver com exatamente heterodoxias, formas diferentes de entender a lei religiosa, a própria religião, mas não de heresia no sentido de um é o certo e o outro é errado, um é oficial e o outro não é oficial. Então, o termo heresia não está bom. Não, se vocês puderem lembrar disso, não usar heterodoxia. Xiitas são outra forma de religiosidade muçulmana, não uma forma desviante da religião. Tem um chat aqui. Sim, Rafael. Na época, o califado abássida, a partir do século X, ele é um califado sunita, e quem manda, de fato, são os xiitas. Esses xiitas primeiro vão ser os impérios persas. Não tem, o califado fatímida não manda no califado abássida. O califado fatímida ele rompe com o califado abássida, ele cria outro califado, ele tira algumas regiões que estavam sob o poder abássida, como as regiões de Meca, Medina, ali na Península Arábica, ali a parte de Jerusalém, as cidades que foram depois atacadas pelos cruzados, né, invadidas pelos cruzados. O califado fatímida é uma entidade à parte. Agora, o califado abássida, a partir de 934 até 977, mais ou menos, ele vai estar sob domínio de persas xiitas. Não, eles não têm o termo sultão, eles são como governadores, emires, vamos dizer assim. Então, governador e emir é um termo equivalente. Então, eles vão conquistar territorialmente o califado abássida, inclusive Bagdá, e vão dizer que o califa está sob julgo deles. Tanto que o Dominique Surdel dá um termo para isso. Ele fala que é o califa sob... Eu acho que é sítio. Ih, gente, meu caderninho eu deixei na sala, perdão. Mas assim, depois, se vocês quiserem, tem um termo que ele fala. É como se o califa estivesse sob um domínio xiita, estivesse como se fosse sequestrado. Susana, a heterodoxia é uma forma de religiosidade diferente. Hetero, no sentido diferente, doxa, religião, não me engano, ou lei, acho que tem a ver mais com lei. Mas, de toda forma, é uma forma diferente de se expressar uma religião. Você tem, hoje em dia, dentro do cristianismo, por exemplo, evangélicos e católicos. Nenhum deles diz, quer dizer, alguns sim, né? Que um é o oficial e o outro é o desviante. Mas não tem a ideia, por exemplo, que os evangélicos são heréticos, ou pelo menos não se difunde essa ideia. Simplesmente eles têm outra religiosidade, eles têm uma heterodoxia, ou seja, diferentes formas de expressar o cristianismo. Da mesma forma, o Islã. No caso, o Islã nunca houve uma heresia, especificamente. Ainda que sim, há alguns grupos que foram considerados heréticos, mas não é o caso xiismo-sunismo, porque não havia a ideia, fora do califado abássida, pelo menos assim, não havia ideia dentro do Islã que os xiitas eram heréticos especificamente, no sentido de que os xiitas são desviantes do padrão ou do oficial. Existia, sim, esse discurso dos califas abássidas ou dos califas omíadas. Esse era um discurso de defesa, nós contra eles, entende? Mas se a gente entende a formação da religião muçulmana, e especialmente os grupos hoje em dia, a gente vê que são formas diferentes de se expressar o Islã, da religião islâmica, mas elas não existe uma que é oficial, porque a ideia de heresia é essa, uma religião oficial e outras que se desviam. Não é isso dentro do Islã. São formas válidas de religião. O xiismo e o sunismo são formas válidas da religião islâmica, entende? Por isso que o termo heresia ele soa deslocado. Ele pode ser usado como uma forma de aproximação para a gente tentar entender o que seria a visão dos xiitas pelos sunitas na Idade Média. Seria algo semelhante à ideia de uma heresia, mas não era heresia especificamente, porque o califado abássida ele tinha a ideia de agrupar dentro dele as manifestações do Islã. Oficialmente era o Islã sunita, que eles professavam, mas no início mesmo ele tinha agrupado os xiitas. Eles apenas escolheram para professar o sunismo. Deu para entender? Sim. Tá bom, então. Então, essa fragmentação no século X e século XI, ela
vai reduzir o poder do sunismo dentro do mundo árabe. E quem vem salvar esse sunismo são os seljúcidas, que são turcos. Aqui eu consegui um mapa sobre o tamanho do Império Seljúcida. Dura pouco tempo, mas dura. Você vê que ele conquista áreas muito amplas, que seria a Pérsia, aqui onde está Ispan, seria hoje em dia onde é o Irã, né? Por aí. E você tem Bagdá, que é o Iraque, aqui, tem várias regiões do Uzbequistão hoje em dia, ali do leste europeu. Então, Cazaquistão, aquela região dali. Então, os seljúcidas, quando eles chegam entre 1030 e 1050, mais ou menos, eles vêm dessa região ali, que está mais clarinha, né? Eles vêm como grupamentos turcos que avançam sobre cavalos, assim, não tem uma regra, assim, no sentido do império, mas eles vão se construindo como um império conforme eles vão se islamizando. E eles vão sendo os principais defensores do Islã sunita. Conforme eles avançam, eles vão ter conflitos, principalmente com os Gaznêvidas, que é o que o Dominique Surdel coloca no texto, mas eles vão conseguir avançar ainda mais e conquistar Bagdá, que é a capital do Califado Abássida. Em 1055, o sultão Tughru vai conquistar, vai se dar o título de sultão, na verdade ele vai fazer o califa dar para ele o título de sultão, e ele vai se declarar como protetor do califado abássida e também protetor do sunismo. Então há uma diferença muito grande dessa dominação seljúcida para as dominações anteriores dos persas, porque os persas eram xiitas e eles apenas usavam o califa abássida para legitimarem seu poder em oposição ao califado fatímida, para dizer assim, nós temos o nosso califa, a gente não precisa estar submetido ao poder fatímida, porque o poder fatímida, ainda que fosse xiita, era um poder oponente, que eles concorriam em posse de terras, concorriam em influência política, econômica, toda essa forma. Então, eles capturaram, mantiveram cativo, de certa forma, teoricamente, a califa abássida, mesmo ele sendo sunita, para legitimar o seu poder e o seu império. Os seljúcidas avançam basicamente na mesma linha que os persas, mas quando eles conquistam Bagdá, eles não tornam o califa estranho à sua religiosidade, muito pelo contrário. Eles, na verdade, legitimam ainda mais o papel do califa como líder desse Islã sunita e eles como protetores desse califado. Ou seja, não era para o califado acabar no sentido de porque ele não teria mais função, muito pelo contrário. Esse califa ele tem que ser protegido e alçado como o verdadeiro califa, em oposição à heterodoxia do xiita. Ok? Então, o Império Seljúcida, quando ele entra no Califado Abássida, ele vai promover transformações sociais importantes. A primeira transformação que o Surdel vai comentar é que os soldados, que antes eram mercenários, é algo muito comum dentro de todo o mundo árabe, inclusive no Império Otomano, que os soldados não tenham ligação com o povo. Isso tem um porquê, porque quando eles tinham ligação com o povo, especialmente no início da expansão do Islã, eles acabavam atendendo interesses do povo deles, assim, grupos tribais árabes acabavam brigando entre si, se opondo ao califa. Então, meio que para solucionar isso, eles botaram, a princípio, soldados que não teriam nenhum interesse em se agrupar com nada ali, porque eles não seriam da região, eles seriam sempre estrangeiros. Só que não deu certo também. Da mesma forma, os soldados, uma hora, falam, sabe uma coisa? Eu vou querer minha parte nisso aqui também. Normalmente, ou seja, nem de um lado nem de outro, né? Qualquer um pode dar problema. Mas, no caso dos seljúcidas, eles tinham a ideia de que os soldados tinham que ser parte não só da sociedade, como eles eram parte também de uma espécie de casta militar, ou seja, eles eram parte da administração. Então, os soldados, perdão, mosquito, os soldados, eles vão ser elite, vão ser parte da sociedade, vão ser parte dessa elite, e é uma elite que vai estar muito fundamentada na posse de terras. E é por isso que o Surdel, também fazendo uma semelhança, eu acredito que o termo heresia, e esse termo agora que ele usa, seja para facilitar para quem estuda a história medieval ocidental. Ele diz que o fato dos soldados serem ligados
e recompensados por terras, seria uma espécie de feudalismo. Faz sentido, mas não é feudalismo. Não, porque assim, os soldados não tem todo aquele processo de feudalização que vai existir na Europa. A única coisa que há é que esses soldados eles são remunerados pela terra e eles automaticamente não só se incluem socialmente, como eles também acabam tendo, vamos dizer assim, um poder local, porque ele é o dono da terra naquela região, eles se assentam. Então é quase uma sedentarização, vamos dizer assim, desse exército turco. Então tem um caráter de realmente de tornar o governo algo calcado não só nas relações, mas também no poder militar. Mas e o resto daquela corte suntuosa dos abássidas? A gente comentou que o califa, o jeito de governar, a estrutura de governo dos califas, ela era fundamentada em ministérios, que eram os viziratos, os vizires. Isso eles vão manter, ainda que quem mande de fato, né, são os militares. Eles vão deslocar a atuação dos vizires. Os vizires eles vão estar responsáveis, sobretudo, para formar administradores, ou seja, pessoas que vão atuar, né, no dia a dia, economia, ou seja, numa educação formal. E eles vão atuar principalmente na educação religiosa, que é para quê? Para afastar o xiismo das terras abássidas ou da influência desse califado abássida. O exemplo maior que ele traz é do vizir Nissan al-Mulk, que eu até comentei com vocês sobre isso, sobre o fato de o momento que os cruzados chegam é um momento de caos total, porque não só tinha morrido o sultão, que é o Malik Shah, que é o sultão seljúcida, que estaria com poder de fato, como vai morrer o califa e vai morrer o vizir, que os três que tinham o maior poder. Mas assim, o Nizam Mulk, ele vai ser um dos principais promotores das madraças. Madraças é a escola religiosa muçulmana. Então, tipo, ele vai ter todo um caráter de afastar do que seria desse território, né, qualquer tipo de influência xiita. Pensando nesse caso, sim, que o sunismo está em oposição ao xiismo. Até então, essa oposição ela é uma oposição assim, xiitas, ninguém está importando muito com eles. Assim, no início da formação do Islã, os xiitas não têm essa relevância, ainda que eles sejam, oficialmente, quem segue os xiitas são, os xiitas, quem segue Ali são aqueles que apoiam a família do profeta, Ahlul Bayt, que é a casa, a família da casa, a família do profeta. Mas essa ideia de um poder político xiita é uma situação agora, está acontecendo no século X, século XI. Então, havia um interesse de formar religiosamente sunitas para que espalhasse o sunismo em oposição ao xiismo, no sentido de realmente combater o xiismo como se fosse uma heresia. Mas a gente sabe que não era uma heresia, era o discurso da época. A ideia de que o xiismo seria uma desviação do Islã oficial, que seria o sunismo. Ok? E aí, como ele promove isso? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, não consegui uma foto melhor, mas é um livro que chama A Revivificação das Ciências Religiosas. É um livro que é usado até hoje, isso foi escrito no século XI, foi 1099, se eu não me engano. Tipo, ele foi escrito no século XI e até hoje ele é usado por sunitas, até hoje. Porque ele vai criar exatamente essa ideia, como a gente vai revivificar, a gente vai reviver a religião, não só a religião, mas a ciência da religião, o que é a compreensão dessa religião. Isso é um momento chave dentro do Islã, outra transformação. O que acontece? Os seljúcidas são turcos. A galera que estava invadindo era persa. O que a gente está percebendo? O elemento árabe está se diluindo, ele está se perdendo. Os seljúcidas, quando eles entram para defender o sunismo, eles vão entrar para defender também a cultura árabe. A ideia de que você é árabe porque você fala árabe, que é uma ideia que até hoje em dia existe. E defender essa cultura árabe pela promoção da língua, da ciência árabe. E ele vai ter um papel de formar teólogos, científicos, científicos, como é que é? Pesquisadores, a palavra não sei se dá para
filósofos, muitas aspas, porque aqui a filosofia vai estar caindo em desuso. Por que isso tudo está acontecendo? No início do Islã, como a gente viu, no auge do califado abássida, qual era a base desse califado? A ciência. A ciência, não qualquer ciência, a ciência racional. Tanto que a escola jurídica que apoiava o califado abássida era a escola mutazilita, como a gente viu, que é uma escola extremamente racionalizada. A gente viu também que essa escola vai cair e vai dar lugar a outra escola, que é a escola Shafita, principalmente, a escola Shafita, que é uma escola do caminho do meio, um caminho que vai buscar conciliar uma religião sem recorrer tanto, na verdade quase nada, a uma ideia de racionalidade, mas o texto pelo texto. Depois vai dar origem a outras mais extremistas, que a gente vai ver aqui na aula de hoje também. Mas a ideia é o quê? De um caminho do meio, texto pelo texto, conhecimento da religião pelos próprios livros da religião, o Alcorão e o Hadith, que são os ditos do profeta. O que acontece aqui? Alguém mandou mensagem. Xiitas e manitas é os que seguem os imãs. O que acontece? Quando os xiitas, é de imanita mesmo que ele fala esse termo, porque eu acho que todos os xiitas são imanitas. Mas, assim, talvez ele tenha feito uma redundância, eu não lembro dessa parte, mas o que acontece? Entendi, já entendi porque ele falou imanita. Que é uma coisa muito interessante. Quando surge o califado, não tinha um consenso, isso assim, o profeta Muhammad morreu, 632. Não sabia como se fazer a sucessão do... Matei? Não matei. Não sabia como fazer a sucessão do profeta. Então, havia duas possibilidades. Um representante do profeta ou alguém da família do profeta. O termo, com o tempo, para a família do profeta foi imã, que é o bem guiado. E o representante do profeta é o califa, de califado. Então, você tinha uma oposição entre califado e imanato, ainda que o termo imanato foi algo que foi construído ao longo do tempo. O que acontece? Com o califado fatímida, você vê que o pessoal rompeu um pouco com isso. Você vai ter, que seriam imãs, os imãs são todos os descendentes, homens, do profeta Muhammad. Então, o profeta Muhammad teve, não homens diretamente dele, né? Porque ele teve uma filha, Fátima. A Fátima casou com Ali e eles tiveram um filho, Hassan, dois filhos, Hassan e Hussein. Hassan abriu mão de ser califa, Hussein tentou e foi martirizado, segundo os... Martirizado não, ele realmente morreu. Ele foi assassinado pelos omíadas. Os filhos dele, ou do Hassan e dele, cada um vai ser escolhido de acordo com um grupo de xiitas, quem é o próximo bem guiado. Isso tem várias discussões, porque vão ter xiitas que vão falar, não, a gente quer que esse seja o imã, e o outro fala, não, quero que esse outro seja o imã. E vão discutindo, então você vai ter várias linhagens xiitas diferentes. Você vai ter as xiitas que param no quinto imã, tem xiitas que param no sétimo imã, que é o califado fatímida, eles pararam no sétimo, são os ismaelitas. E você tem outros xiitas que vão parar no décimo, os últimos, né, duodecimânicos, que vão até o 12º imã, que é o xiismo que tem no Irã hoje em dia. Depois disso, o imã não diz que ele morreu, diz que ele desapareceu e ele vai voltar no dia do juízo final para lutar junto com Jesus Cristo contra a besta. Então essa é a crença dos duodecimânicos. Os outros xiitas que seguem outros tipos de imãs já tem uma outra compreensão. Parou nesse e é isso aí, acabou ali. Ou então também tem uma ideia de que o Mahdi, que é o último califa, o último imã, é a ideia desse que vai voltar no juízo final, é algo bem do duodecimânico. Agora, todos os xiitas seguem imãs. A diferença é que um segue um tipo de imã, outro segue outro. O que eu entendo do texto do Surdel é que ele está falando daqueles que ainda estão seguindo outros imãs e não o califado fatímida. Ou seja, ainda estão seguindo descendentes do profeta Muhammad e vai até chegar nesse 12º, que ainda tem, na verdade, até hoje em dia existem outros descendentes do profeta Muhammad. Eu acho que tem um exilado que era do Irã, e ele tem um outro título hoje em dia.
Mas, na época, aqueles que eram considerados os líderes da comunidade xiita eram chamados de imã, que é o Benguiá. Não desapareceram. Todos eles, os imanitas não desapareceram. Os xiitas imanitas são os que seguem os imãs. Eles ainda existem. São, por exemplo, os duodecimânicos. Eles creem em todos os imãs. O que desapareceu é o imã. Ou seja, o último. Apesar de que tem um outro, tem descendente do profeta Muhammad, que tem outro termo. Tem um que está no Irã, eu estou tentando lembrar o nome dele. Mas ele tem gente que segue ele. Deram outro nome para ele, outro termo para ele, mas ele é como se fosse um imã também. Por exemplo, a família real do Marrocos é descendente do profeta Muhammad. Então eles também seriam como imãs, só que deram outro nome, ele é o rei do Marrocos. Sinal fofoca, totalmente fofoca. Ele tem um problema muito sério lá no Marrocos, que o rei aparentemente é homossexual. E ele casou com uma mulher pobre, muito bonita, ruiva, para meio que disfarçar isso. Estou contando uma fofoca total dos chiitas, mas casou com a mulher, só que ela começou a aparecer demais e ele desapareceu com ela. Ninguém sabe onde está a princesa. Isso é muita fofoca. Eu tenho curiosidade até hoje de saber o que aconteceu com a mulher. Alguém? Então, vou ter que interromper aqui, porque então, conforme a gente estava comentando, eu falei todos os chiitas, né, dei a pausa dos chiitas. Eu até procurei nesse meio tempo, porque o vídeo teve que renderizar bastante tempo, e eu não achei a família que acho que está exilada, não sei se é na Suíça ou na França, que é um dos descendentes, que eles faziam parte da comunidade xiita iraniana. Só que eles não eram considerados imãs, porque era consideraram até aquele 12º, e os demais descendentes continuam tendo filho, continuam nascendo aí, mas não é considerado representante da fé xiita. Então, os xiitas e imanitas, ou seja, que creem nos imãs, todos eles creem em imãs, só que uns creem até o 12º, outros creem até os aiditas creem até o quinto, os ismaelitas e os nizaris creem até o sétimo. Então tem vários representantes. Não, hoje vai passar uma chamada só porque é uma aula só, tá bom? Então, voltando aqui, os seus Júcidas, eles vão ser responsáveis por essa promoção do Islã sunita. E um dos representantes, um dos teólogos mais importantes dessa época é o Al-Ghazali, ou Al-Ghazali. Ele vai escrever esse livro, que é a Revivificação das Ciências Religiosas, que é usado até hoje pelos sunitas. Inclusive, tem um livro do casamento, que é a etiqueta do casamento, que tem regras muito curiosas, que não parece legal, mas assim, o pessoal usa como essa é a forma certa de ser muçulmano. E se você olhar no passado, a forma como o casamento era tido não era daquela forma, ou seja, eles se colocam como estamos revivendo as ciências religiosas, estamos restabelecendo o sunismo, a gente está mantendo o sunismo de pé, e eles estão também fazendo alterações, ou seja, como a gente vê como historiador, os discursos são uma coisa, a realidade é outra. Então, há uma construção sobre o discurso de que eles são os muçulmanos mais corretos, mas é também algo que tem a ver com a época em que eles falam. E algo muito interessante desse livro, do Al-Ghazali, é como ele coloca muita crítica em cima da mulher. E isso não era comum dentro do Islã clássico. Esse é um momento da época, e ele até explica que uma forma do xismo entrar nas famílias, às vezes, era pelas mulheres, que as mulheres ficavam em casa, tentavam fazer, aí passa tipo um xiita, testemunha de Jeová, bate na porta e fala, posso te falar do xismo? E ela, ok. E aí o xismo entra na casa e ela educa os filhos no xismo, e aí daqui a pouco todo mundo tá xiita. Então, era uma ideia que ele vai colocar uma ideia negativa sobre as mulheres, um controle sobre não só socialmente, um controle social dessas mulheres, mas também um controle sexual. E isso é uma renovação, na verdade, não é algo próprio do sunismo. De toda forma, todo esse investimento na cultura árabe, no sunismo, vai promover dentro do califado um renascimento. Ou seja, ele estava lá decadente, estava tudo se desmontando,
Ele vai ter um renascimento que vai durar de 1071 a 1258, ou seja, vai durar bastante, mas é algo assim que vai estar o tempo todo sendo comprometido pelas invasões externas. Tem um período especificamente que era o Califa Nissar, se eu não me engano, que ele vai tentar até mesmo califar, no sentido assim, ele vai tentar ser independente dos poderes externos, porque o califado em si não vai conseguir ser 100% independente, ele vai toda hora vai estar submetido a algum sultão, seja ele curdo, seja ele turco, seja ele persa, mas ele não consegue, ele tenta assim, mas culturalmente, realmente esse califado ele vai se ter um período de renascimento, vamos dizer assim. Só que é um renascimento diferente, não mais calcado na ciência, não mais calcado na racionalidade, um renascimento que vai ter um quê de misoginia também, que vai ter um quê de oposição com o xiismo. Então, é um renascimento que tem muito a ver, e também um renascimento que tem a ver com aquela ressignificação da jihad, a jihad menor sendo mais importante que a jihad menor, pois é, a jihad menor sendo mais importante que a jihad maior, ou seja, tipo um papel bélico muito grande do Islã, então, que não tinha no início, mas acaba que foi perdido, né, ao longo de épocas de tranquilidade e estabilidade. Então, é um renascimento que tem a ver com uma releitura do próprio Islã sunita também. Mas, ainda que tenha esse renascimento que dura até 1258, que é quando Bagdá é totalmente destruída pelos mongóis, antes, 1092, os seljúcidas já vão começar a perder. Ou seja, o período seljúcida, ele dá a semente disso, desse renascimento, mas ele não dura muito tempo. Ele não dura como império, mas ele vai durar como sultanatos, em que são basicamente parentes. Como eu comentei, o Malik Shah vai ser assassinado. Se eu não me engano, o Malik Shah é assassinado por um clã dos assassinos, aquele do Assassin's Creed. Quem são os Assassin's Creed? Xiitas. Então, não sei Assassin's Creed, é só uma aproximação. Mas os assassinos dissidentes do Califado Fatímida vão tentar desestabilizar, vão conseguir, na verdade, desestabilizar o Califado Abássida e vão assassinar o sultão, Malik Shah. Quando ele é assassinado, realmente, fragmenta o império e vai fragmentar em vários sultanatos, o mais importante, o sultanato de Rum, que é basicamente sultanatos formados de parentes do sultão. Aquela é muito semelhante à ideia, nesse caso um pouco, né, com o feudalismo, agora só semelhante, pelo amor de Deus, que cada um tem a sua terra, cada soldado, general, vamos dizer assim, tinha a sua terra e ele vai criar sua pequena jurisdição ali dentro. Não tão pequena quanto o feudalismo foi, mas assim, mais ou menos uma zona de influência. Alguns parentes vão se agrupar mais, outros vão se quebrar mais, mas isso vai dar margem para avanços de outros grupos, outros tipos de turcos que não seljúcidas. Eu estou gravando, né? Aí. E aí vem o ponto que o Surdel vai comentar da dinastia Zengida, que a gente até comentou. Essa é uma iluminura representando o Zeng, que era um turcomano, ou seja, era uma variação lá dos turcos, que ele vai conseguir avançar sobre territórios seljúcidas, vai conseguir novamente essa ideia de unificação. Nota importante, seljúcidas começam esse renascimento cultural abássida do sunismo, do mundo árabe. O Zeng vai continuar. É por isso que o renascimento continua. Por isso que ele não é interrompido pela fragmentação dos seljúcidas. Porque outros grupos turcos, como os Zenghidas e o Saladino, como a gente já comentou que é curdo, vão ver nessa forma de promoção cultural algo positivo. Porque se toda essa possessão se identificar com uma cultura árabe islâmica, ainda que eles não sejam etnicamente árabes, todos eles, mas se ela se identifica, isso cria um senso de unidade. Por isso é importante estimular também essa cultura e essa identidade religiosa, uma identidade religiosa islâmica sunita e uma cultura árabe. Então, o Zeng, né, é um turco, ele vai ser um dos filhos de algum desses governadores ou emires do Malik Shah, e ele vai começar a se expandir, vai
começar aquela renovação que a gente comentou da Guerra Santa, a Jihad. A Jihad sendo o que vai unificar todos esses guerreiros para quê? Para expulsar o elemento estrangeiro, que engraçado, eles também são estrangeiros, mas mais estrangeiro ainda que são os cruzados. O Zeng vai promover essa grande expansão, reconquistar vários territórios, não só conquistar territórios de outros muçulmanos turcos, ou seja, não é uma guerra especificamente contra cristãos. Isso a gente tem que lembrar sempre, porque muitas vezes o discurso de dois polos domina muito o senso comum, e nós, como historiadores, temos a obrigação de quebrar esse senso comum, né? Quebrar essa ideia de dicotomia, né? De oposições. Não é uma guerra de muçulmanos contra cristãos. Nesse caso, o Zeng também lutava contra outros muçulmanos para expandir seu território, mas ele promoveu a ideia da jihad, que era também a ideia de uma reconquista. Olha só, reconquista, jihad, cruzar, tudo entrelaçado. O filho dele, Nur al-Din, vai então intensificar ainda mais isso, e ele vai também promover esse renascimento cultural mais ainda. Ser um momento assim de grande, vamos dizer assim, de glória reglória, vamos dizer assim, desse período, porque o califado que estava todo destruído volta a ter o seu esplendor, e com base nessa ideia que os seljúcidas lançaram, de os turcos sendo os defensores do Islã sunita. Não só do Islã sunita, como do califado abássida, que é quem? O representante do profeta, que foi estabelecido por quê? Pelos sunitas. O grupo que começou a se formar e se definiu no califado abássida. Ele começou a se formar no início do Islã a partir do profeta, né, da morte do profeta, e depois eles vão se definir com os abássidas. Então, a ideia dessa defesa, dessa forma de fé. Como a gente comentou na aula passada, o Saladino ele era apenas um general, na verdade ele era até sobrinho do general que ele estava trabalhando. Tinha ido para o califado fatímida, aí vem a informação muito interessante. Ele não foi para o califado fatímida para destruir o califado fatímida, ele foi para ajudar, no sentido assim, somos muçulmanos, somos irmãos. Olha a ideia aí como heresia é um troço complicado para a gente usar nesse período, ainda que tenha realmente uma ideia dos sunitas, sobretudo os seljúcidas, de olhar os xiitas como os errados, mas ainda também tinha a ideia de todos somos muçulmanos, todos nós nos apoiamos. Então, por isso que o termo heresia é complicado e tem que usar com muitas aspas nessa situação. Saladino, sob ordem de Nur al-Din, vai ajudar o califado fatímida. Por quê? Porque o califado fatímida é agora o alvo da sétima cruzada. Lembra que a gente comentou que as cruzadas, a partir depois da terceira, já começa a perder É a sétima cruzada, gente? Viajei. Não é a sétima cruzada. Perdão, não é a sétima cruzada. Eu falei de sétima cruzada e viajei. O califado fatimita está sendo alvo das cruzadas, dos cruzados, mas não é a sétima cruzada, é a segunda ou a terceira, acho que é a segunda. Ele está sendo alvo das cruzadas, a sétima depois, com os mamelucos. Ele vai ter sendo alvo das cruzadas, e o Saladino vai lá para ajudar o califado fatímida contra o avanço desses cruzados. E quando o Saladino chega lá, ele decide destituir o califado fatímida. Por quê? Porque eles estavam defendendo o Islã sunita. Ou seja, assim, era um discurso que ele moldava de acordo com a região, de acordo com o grupamento, de acordo com o interesse político. Mas ainda assim tinha uma ideia de somos muçulmanos, nós nos apoiamos. Quando Saladino destitui o califado fatímida, aí vem um outro detalhe. Para o Dominique Surdel, ele comenta que é uma vitória de Nur al-Din e Saladino, porque o Saladino estaria baixo o poder de Nur al-Din, que é o da dinastia Zengida, o turcomano, e baixo o califado abássida. Mas não há, quer dizer, vou falar que não, mas assim, há controvérsias, porque pouco tempo depois ele consegue conquistar o califado fatímida mais ou menos ali por volta de 1071, 1073, mas pouco tempo depois o Nur al-Din morre. Então, meio que ele nunca oficialmente é dono ou realmente conquistou o califado fatímida. O Saladino que se prepondera. Tanto se prepondera que quando Nur al-Din morre, o Saladino, que não era nem da família dele, se coloca como seu sucessor. Então, havia uma disputa, ainda que a disputa talvez não fosse declarada,
Havia uma disputa. Então, é uma vitória de Saladino. De Nur al-Din, talvez indiretamente, mas Nur al-Din nunca conseguiu. Tem um texto, inclusive, que não é desse, que comenta de Nur al-Din brigando com Saladino, porque deveria ser dele a conquista do Califado Fatímida. O Saladino é empregado, né? Não é patrão, vamos dizer assim. E a coisa meio que não se resolve até que ele morre. Então, não é bem... Isso é uma coisa para a gente questionar no texto do Dominique Surdel. E aí vem Saladino, sim, antes. Saladino, né, que eu comentei, ele vai derrubar o Califado Fatímida e quando ele se torna o sucessor, né, de Nur al-Din, ele vai formar a sua própria dinastia, que é a dinastia Ayúbida, aquela que a gente comentou, que ele vai formar no Cairo, que vai conseguir combater as cruzadas, recuperar o Jerusalém. A própria dinastia, como o Dominique Sordel comenta, ela não é tão assim oposta aos cruzados. Tem um momento que eles vão até ceder Jerusalém de volta. Mas é uma ideia de, sim, de supremacia. E é uma supremacia que é legitimada como defensora do Islã sunita e defensora do Califado Abbas. Deixa eu beber água rapidinho. Até que chega o flagelo do Oriente, os mongóis. Quem começa a expansão mongol é o conhecidíssimo Gengis Khan. Mas, nesse momento, o Gengis Khan já tinha morrido e quem estava aí era o seu neto, sobrinho, a galera que descendente dele, o Lago Khan, que vai conquistar o Califado Abássida. Qual é a diferença entre mongóis e turcos? A gente viu que persas são xiitas, mas mantêm o califado meio que uma concorrência com os fatímidas. Os turcos não, os turcos chegam e falam, não, a gente defende o califado. Os turcos, assim, seljúcidas e zêngidas, e o Saladino como curdo. Então, turcos e curdos, vamos dizer assim, defendem a existência do califado abássida. Os mongóis, eles não querem saber de califado nesse momento. Eles chegam xamânicos, vamos dizer assim, de uma religião que não é muçulmana, e tinha a ideia que tinha que destruir tudo, tudo, não sobra pedra sobre pedra. Tipo, eles realmente derrubam tudo, bota a cidade no chão. A ideia é de não só conquistar, mas também destruir. Já ouvi falar que era porque os mongóis acreditavam que o vento não podia ser detido, que o vento tinha que circular livremente, ou seja, Copacabana também ia destruir, né, que só tem prédio em frente ao mar, aquilo também tinha que ser colocado no chão. Então, para os mongóis, quando eles avançam, é morte e destruição. E em 1258, quando eles chegam em Bagdá, não só destroem toda a cidade, aquela cidade planejada que a gente viu de Bagdá, como eles matam o califa. Então, mata o califa e os principais ali do califado. Oficialmente, para a historiografia, aí é o fim do califado abássida. Mas, porém, contudo, existem descendentes do califa que se mantêm no Cairo. Mas a gente vai ver no próximo slide. A ideia é fim do califado, quando a gente fala fim do califado abássida, situado em Bagdá, é 1258. Esse é realmente um fim da figura califal, no sentido amplo da palavra e no sentido realmente do califado instituído em Bagdá. Os mongóis vão avançando, avançando. Eles só vão conseguir ser detidos por um outro grupo, um grupo que vai acolher esses descendentes, esses sobreviventes abássidas, mas também que vai ter destituído os aiúbidas. Esses aiúbidas que a gente falou, que são a dinastia do Saladino, passado todos esses anos, eles estão lá, mas um grupo, que são os mamelucos, vão destituir os aiúbidas e praticamente logo em seguida vão conseguir frear os mongóis. Os mongóis, eles vão ser freados pelos mamelucos, dando aos mamelucos muita relevância política nesse período. Curiosamente, os mongóis vão se islamizar. Eles, depois de destruir tudo, eles vão voltar alguns grupos, né, praticamente todos eles vão se islamizar e vão criar seus próprios sultanatos, mas não como sultanatos, porque o termo sultão é turco, mas de ilkhan, que é o khan, vamos dizer aqui, o khan. Então, ilkhanatos, ok? Então, sultanatos é turco, ilkhanatos é mongol, que é basicamente um sultanato, mas quem é o líder não é o sultão, é o khan.
Por isso, o Lago Khan, Gengis Khan, mais alguém Khan. Então, o Khan é o termo do líder. Por isso, ilkhanato. Os mongóis, eles vão construir seus ilkhanatos, mas eles vão também ter problemas com outros grupos turcos, porque os seljúcidas não são os únicos turcos. Um outro grupo turco importante que vai surgir um pouco depois, um tempinho depois, assim, em 1299, se não me engano, são os otomanos. Ou seja, vão ter otomanos, vão ter outros grupos, um turco-mongol muito importante que a gente vai ver, vão ter outros grupos que vão se opor aos mongóis, ou seja, é uma fragmentação. É realmente, finalmente, a fragmentação desse mundo árabe islâmico. O que os seljúcidas, os zêngidas e Saladino tentaram manter e conseguiram por um tempo, essa unidade, essa relevância dessa cultura e sociedade árabe islâmica, ela é fraturada com os mongóis. O Surdel ele vai dizer que o mundo árabe islâmico, então, ele vai se dividir em 3 maiores grupos, que são os árabes, os turcos e os persas. Ele não coloca os mongóis aí, é muito interessante. Mas por quê? Eles não permanecem especificamente nessas conquistas. Acho que a região que eles permanecem mais é ali na Índia. Mesmo assim, tem outras realidades que se sobrepõem, então os mongóis eles não ficam, de fato, dentro desse grupamento étnico, pelo menos, e cultural. O mundo, se a gente pensar, o mundo árabe islâmico, nesse período, quando ele é fraturado, fragmentado, ele vai se dividir maiormente nesses 3 grupos. E é um momento que você vai começar a ter a perda da identidade árabe, ainda que sejam árabes. Perda de identidade árabe e de uma certa coesão religiosa. Certa não, total, coesão religiosa. O árabe é o mais significativo, que é o que está marcando até hoje no mundo árabe. Você tem oficialmente 22 países árabes e cada um fala um dialeto. E é muito difícil entender os dialetos desses grupos, porque eles se diferenciaram muito. Sim, um momento recado. Quarta-feira eu vou falar sobre a Palestina e sobre a formação, né, do Estado de Israel, a questão da Palestina. Isso tem muito a ver com a questão da língua, do árabe também. Se alguém tiver interesse, eu peço para a Júlia colocar no grupo para vocês verem, vai ser de noite, então provavelmente vocês estão em aula. Mas quem tiver livre, para a gente pensar exatamente a reconstrução da identidade árabe, porque a identidade árabe se perde aqui. E ela é reconstruída no século XIX, que tem tudo a ver com Israel e Palestina. Então, é algo interessante. Alguém no chat? Ah, que bom, Gustavo. Então, depois eu peço para a Júlia colocar o link. Então, Rafael perguntou se foram os mamelucos que quebraram a unidade. Não, foram os mongóis. Os mongóis que quebram a unidade. Eu vou explicar agora o que são os mamelucos. O Gabriel perguntou que horas? Vai ser às 6 horas. Porque tinha que conciliar com... eu estou fazendo no canal do Vivarium, que é um grupo de pesquisa da Universidade do Mato Grosso. E aí tinha que conciliar com o horário deles lá, eles têm outro uso horário. Então, eu vou mandar para vocês, vou mandar pela Júlia o link para a gente poder pensar, para a gente discutir isso, a gente vai comentar. Eu sou medievalista, mas até 2017 eu dava aula de história árabe, então eu sei do que eu vou comentar, mas eu falo lá melhor sobre isso. Aqui, os mongóis que quebram essa unidade, porque quando eles avançam, eles destroem tudo. Os mamelucos apenas se preponderam sobre a dinastia Ayúbida. Os mamelucos têm a ideia de defesa ainda do Islã sunita. Os mongóis não, eles saem destruindo tudo, depois eles se islamizam. Quando eles se islamizam, eles formam os ilkhanatos, que são esses grupamentos, porque os mongóis também se fragmentam. Só que toda essa região que foi destruída pelo avanço mongol e o avanço de outro mongol que a gente vai ver um pouco mais adiante, tudo assim, mais adiante, você tem essa ruptura da unidade cultural, linguística, religiosa do mundo árabe, muçulmano. A formação dos dialetos, o Irã só fala persa até hoje em dia. A volta do árabe como língua é um projeto político do nacionalismo, é algo do século XIX. No século XIX, o mundo árabe, você viajava de um país a outro mundo árabe, você não tinha o mesmo idioma. Tanto que o idioma no mundo árabe, normalmente, que eles se comunicam, é a língua dos colonizadores, inglês ou francês.
porque em árabe mesmo ele não entende. Isso é um frustrante, principalmente para quem aprende árabe, porque estuda esse árabe recriado no século XIX, que ninguém fala. Então você não consegue conversar com ninguém. Chat. Então, os mamelucos. Vamos passar para os mamelucos agora para a gente entender os mamelucos. Os mamelucos. Os mamelucos... Minha amiga, a cadeira de madeira fica tudo doído. E tá gravando, legal. Mas assim, os mamelucos, eles são uma casta militar. Eles vão ter uma ideia, sim, de defesa do Islã sunita também, de cultura árabe também, porque eles vão se apropriar do legado da dinastia Ayúbida. Mas eles também não são árabes. Os mamelucos, eles eram escravos, originalmente, turcos. Tem outras etnias, algumas até armênias. No Egito, os armênios são muito importantes. Você vê muito egípcio branco, tem a ver com essa grande imigração, grande presença de dinastia armênia. Os armênios foram até reis no Egito, mas são parênteses. Os mamelucos, eles são soldados escravos, porque a maioria dos soldados mercenários eram escravos, que quando se islamizavam, deixavam, de certa forma, a categoria de escravo. O que acontece entre 1250 e 1260? Vai ter a Sétima Cruzada. Essa que eu falei que estava antes, não, viajei. É aqui que acontece a Sétima Cruzada. E lembra que a gente comentou que Saladino reconfigura a ideia da cruzada, porque perde um pouco o sentido, Jerusalém pode entrar e sair, quem é cristão e tal, mas os Ayyúbidas vão fazer, volta e meia, acordos com os cruzados, só que as cruzadas já não têm mais tanto sentido de conquista da Terra Santa, tem mais um sentido de conquista econômica, com a grande exceção da Sétima Cruzada, que tem um sentido religioso, sim, com Luís IX, que é um rei francês. E a ideia do Luís IX é que, para conquistar Jerusalém, que está sob poder, influência, poder da dinastia Ayúbida, é conquistando o Egito, conquistando a região que é da dinastia Ayúbida. Então, o rei francês Luís IX invade Damieta, lembro que é uma cidade ali do Egito, e os sultões Ayúbidas precisam combater. E quem eles mandam? Os seus soldados. Quem são os seus soldados? Os mamelucos. Nessa tensão, nessa briga, o sultão morre. Quando o sultão morre, acontece um momento muito interessante dessa história, que a gente vai ter a primeira sultana, uma mulher no poder, no mundo árabe e muçulmano, que é a Shajar al-Nur. Não tem o nome dela no texto, eu não coloquei aqui, não coloquei, desculpa, gente. Mas se quiser interesse de falar a mulher liderando e tal, mas ela é um pouco joguete, assim, no sentido assim, ela não tem lá um grande poder, apesar de que ela sim, o que a historiografia coloca é que a queda dos Ayúbidas tem a ver por ela. Ela era esposa do sultão, o sultão morre por um problema de saúde, e ela consegue, com o apoio dos mamelucos, ser alçada a sultana, porque ela era turca também. Ou seja, ela também não era curda, ela era turca, como os mamelucos eram curdos, ou curdos não, turcos, e ela vai se casar com um mameluco, e ele vai virar o sultão também. Chat. Vamos ver. Tem vários nomes que Sharjah. Eu vou escrever aqui mais ou menos, mas às vezes tem vários nomes, formas de escrever o nome dela, mas de repente esse já dá para achar. Tem com X e tal. É a sultana. Tem uma historiadora, uma arabista importante, Fátima Mernissi, que tem o livro As Rainhas Esquecidas do Islã. Tem várias outras mulheres muito importantes que exercem o poder, mas ela é a sultana, ela vira realmente a sultana. E é com essa manobra política, porque o filho dele é assassinado, a princípio talvez ela tenha engendrado o assassinato do próprio filho, porque ele seria o sultão, quando o pai dele morreu. O filho dela é assassinado e ela vira sultana, porque não tem filho. E quando... Alguém vai falar alguma coisa? Alguém me abriu o microfone. E o tempo está acabando. Gente, eu vou fechar aqui e eu volto para falar a história dela. Não, eu vou contar a história dela rapidinho. A Shajata Dur,
o marido dela morre, o filho dela é assassinado, a princípio ela estaria envolta nisso, o assassinato do filho, e ela vira sultana. Tanto que o nome dela é rezado nas mesquitas, ou seja, ela realmente é a soberana. Mas ela acaba se casando com um general mameluco, ele assume também o título de sultão, e depois o sultanato é regido por mamelucos. Conforme o Sordel comenta, diferentemente de outras dinastias, que está tudo na família, vamos dizer assim, os mamelucos não estão na família, os sultões não fazem parte da família, normalmente até eles são mais estrangeiros do que a região do Egito. Os filhos dos sultões, não necessariamente, eu acredito que nenhum deles, se torna sultão. Eles o tempo todo tentam colocar o poder sobre alguém que tem poucas relações com o meio, com o grupo. E eles vão, além de brecar o avanço dos mongóis, os mongóis não passam, eles vão conseguir colocar sob o seu domínio as cidades importantes do Islã, como a gente vê aqui, ó, a Península Arábica, esse verdinho, o mar que está no meio, né, o Mar Vermelho, esse verdinho aqui do lado são as cidades Meca, Medina, as cidades onde surgiu o Islã, e eles vão receber e acolher o sobrevivente do Califado Abássida e vão colocar esse sobrevivente como califa. Eles vão dizer que o califado continua, mas do lado mameluco. É o termo que ele usa, são os califas do Cairo. Novamente, para a historiografia, o Califado Abássida acaba em 1258, mas existe uma figura fantoche, que é um descendente abássida, que fica no Cairo, que é dado pelos mamelucos como califa. Mas, de fato, poder, relevância cultural, relevância religiosa, não tem nenhuma. A única relevância que ele tem ali é para dizer que os mamelucos estão defendendo o Islã sunita, ou para dizer que ele está ali, né? Mas o califa não consegue fazer nada. Tem até um período que o califa tenta meio que fazer uma insurgência e ele é totalmente anulado a ponto dele morar até longe de todo mundo. O pessoal nem vê a cara dele, assim. Ele fica quase assim... Ah, alguém já viu o Homem da Máscara de Ferro? É quase isso. O cara fica lá com a máscara de ferro, não fica, mas assim, um exemplo. Totalmente afastado para não interferir na política mameluca. Então, ao passo que os seljúcidas, o Saladino, os Zêngidas tinham uma questão de legitimar o califa aparecia, ele era o representante dessa unidade, os mamelucos só usam o califa no sentido, ele está no Cairo, nós somos os muçulmanos certos, vamos dizer assim, mas o califa não tem nada do apogeu do califado abássida, por isso que não se considera que seja ainda Califado Abbas. Aquilo é só um fantoche mesmo, é um boneco, assim, ele não faz nada, nada culturalmente, nada religiosamente, ele não tem nenhuma influência nesse mundo árabe muçulmano. Então, respondendo a perguntas do Rafael, esse foi o Rafael. Quem acaba com a unidade são os mongóis, os mamelucos, eles tentam trazer para si esse mesmo discurso de defesa dos ayyúbidas, mas é bem reconfigurado, é bem reelaborado, a ponto do Califado Abássida não ser nada do que era antes. E eles mesmos têm a ideia de grande promoção cultural. Sim, o Egito se torna um grande entreposto comercial, muito importante de troca cultural também, não só comercial. A gente vai ver também uma pessoa excelente, que eu fico maravilhada com ele, Ibn Khaldun, ou Ibn Khaldun, que é da região do Egito. Os mamelucos vão promover grandes produções culturais no sentido de ciência, religião, mas fica um pouco ali, entende? Não é algo que une todo mundo muçulmano como antes, é algo um pouco mais localizado, ainda que tenha grande relevância até hoje, tanto que no século XX o Egito se lança como promotor do nacionalismo árabe, ele é o que vai levar as nações a se desenvolver, ou seja, ele não perde, o Egito fica muito importante dentro do mundo árabe, como o grande polo do saber. O polo do saber, da ciência, da economia, ele só perde essa relevância a partir de 1498, com a descoberta do caminho das Índias, porque não precisa mais do Egito para comprar coisa, né? Só contornar ali a África e pular os egípcios. Então, eles começam a perder muita importância econômica na região, até então serem conquistados pelos otomanos, em 1517. Ok? E agora eu vou ter que parar e a gente volta de novo.
Então, é realmente a parte final. Ah, como eu comentei, o Egito, com os mamelucos, eles vão promover a ideia do saber, da economia, vão se promover também como defensores do que era o Islã sunita, né, uma espécie de sucessora da dinastia Ayúbida, mas a realidade não condizia mais com aquele apogeu. Não havia mais unidade cultural, não havia unidade política. Antes já não havia, mas agora não havia nem argumento assim de um sunismo versus um xiismo, um poder sunita realmente amplo e unificado. É, o que acontece é que isso vai se refletir nas produções. Eu vou falar de trás para frente aqui, mas é porque é importante com o que a gente está de trás para frente, o que está escrito no slide, mas é importante com o que a gente está linkando sobre essa promoção saber mameluca. O que acontece? Você vai ter expoentes culturais, ele cita o Ibn Taymiyyah, ele não cita o Ibn Khaldun, acho que ele acho que cita Ibn Taymiyyah e Ibn Khaldun. O que são esses representantes dessa cultura árabe de então? Eles estão escrevendo em árabe, eles estão representando o Islã sunita também, mas eles estão pensando na decadência desse mundo árabe. É uma ciência produzida para tentar reverter o estado ruim desse mundo árabe e também tentar explicar esse estado ruim. Começando por Ibn Taymiyyah, é considerado Ibn Taymiyyah o fundador do fundamentalismo islâmico. Esses grupos aí que a gente vê, Hamas, por exemplo, se tem registro, se tem o link, se conecta ao passado com Ibn Taymiyyah. Ainda que você tenha um historiador horrível, que é o Bernard Lewis, que fala que o fundamentalismo islâmico, o terrorismo, surgiu com os assassinos, né? O Hashashin, que eu comentei do Malik Shah, mas é uma realidade bem diferente. O próprio Ibn Taymiyyah não é terrorista, não, tá, gente? Também não vamos fazer essa associação. Mas ele que vai iniciar o movimento desse fundamentalismo islâmico. Ele que começa uma ideia de uma leitura estritamente literal do Alcorão e uma ideia de apenas um caminho de se seguir a religião, a ideia de a Sharia. Já havia a Sharia basicamente é a lei islâmica, e não tem uma só, tem várias, mas uma Sharia muito restrita, que não tem a ver, muito curiosamente, não tem a ver com a ideia de conservadorismo, né? Porque isso também é uma renovação. O Islã, tradicionalmente, ele é bem libertário, de certa forma, ele é bem racional. Ibn Taymiyyah, no século XIV, que começa a fundamentar as bases desse fundamentalismo, esse extremismo que a gente vê no Islã sunita hoje em dia. Não, eles não eram mamelucos, eles estavam dentro do poder mameluco. Os dois são árabes. Ibn Khaldun, por sinal, ele era descendente de andaluzinos. Ele era descendente de árabes, de alândalos, que fugiram por causa da Reconquista, ou do movimento não só da Reconquista, mas também o movimento de lutas, né, que havia entre muçulmanos e reinos cristãos. Então, eles eram árabes. O Ibn Taymiyyah, eu agora não lembro. Eu acredito que ele está na Arábia Saudita. Eu tenho essa impressão. Ou na Pérsia. Pérsia seria muito longe. Acho que está na Síria, por aí, é por ali. No Oriente mesmo. Sei que ele está no Oriente. Mas ele está dentro das possessões das terras que seriam dos mamelucos, o Ibn Taymiyyah. Já o Ibn Khaldun, ele está no Cairo mesmo. Ele está ali no Cairo, em Tunis, que é o norte da África, e ele vai para o Cairo, onde ele se forma como teólogo. O Gabriel quer falar. Pode falar, Gabriel. Professora, você pode repetir isso sobre ele ter sido o pensador que deu origem ao fundamentalismo? Eu não entendi muito bem. Então, o Ibn Taymiyyah, ele é um teólogo. Eu vou só confirmar aqui se ele é da Síria. Ele está dentro do território mameluco. Lembra do mapinha que a gente viu aqui? Deixa eu voltar aqui. Tá vendo o mapa aqui? Vocês estão vendo todo verdinho? O território mameluco, ele não é só o norte da África, não é só o Egito. Ele vai pegar ali toda a Medina, Meca, ele vai pegar ali a região da Síria, hoje em dia, que seria a Palestina, Síria, parte da Jordânia, até parte do que seria a Turquia.
Eu estou na dúvida se o Ibn Taymiyyah, ele é da Península Arábica. Olha, ele vai para a Síria. Ele vai na Síria. Ele nasceu, na verdade, seria a Turquia. Mas ele vai viver ali mais ou menos entre o século XIII e XIV, e é no século XIV que ele começa toda essa produção de pensamento de um Islã mais estrito, mais restrito. Então é a Síria onde ele está. Sim, o Ibn Taymiyyah, ele que vai lançar as bases do fundamentalismo do Islã sunita. Ele é considerado pelos arabistas como quem inicia essa ideia do fundamentalismo. Não que não houvesse antes grupos literalistas. A escola Hanafita, que é a escola jurídica mais usada pelos grupos fundamentalistas, ela já existia antes. Só que com Ibn Taymiyyah é que você vai ter essa ideia de um Islã de uso estritamente político e estritamente fundamentado, vamos dizer assim, fundamentalista, né, fundamentado nos escritos, né, no Alcorão e no Hadith, mas de uma forma muito estrita, muito literal, muito endurecida, por assim dizer. Então, tanto que dentro do mundo árabe existe uma distinção, que eu já até comentei com vocês, peraí, chat. A lista da... Ih, gente, eu tô gravando? Tô gravando, ok. Eu até comentei com vocês, dentro do mundo árabe existe uma distinção entre Islã e islamismo. Islã é a religião, islamismo é a vertente política do Islã. Segundo os arabistas, o início do islamismo não é século XIX, ainda que tem muitos outros que falam, surge o islamismo, o Islã como vertente política, como caminho político no século XIX, outros falam que não, que ele surge com Ibn Taymiyyah, com o pensamento de Ibn Taymiyyah, quando ele começa a colocar esse recrudescimento da fé e da expressão do Islã. O Islã é o único caminho de política vigente, mas não é o Islã experimentado como religião, é um Islã experimentado como estrutura social, política de uma sociedade muçulmana, ou seja, é uma forma muito literal e dura de se ver a religião. Então, tem dois grupos de arabistas, um que diz que o fundamentalismo islâmico, ou o islamismo, principalmente, é algo do século XIX, mas realmente ele vai ascender no século XIX. Mas as bases desse pensamento do islamismo, ou do fundamentalismo islâmico, ou islã político, é Ibn Taymiyyah, no século XIV. Ok? Então, olha o que a gente está tendo de pensadores nesse período mameluco. O Ibn Taymiyyah, por sinal, ele também vai estar envolvido com os mongóis, os ilkhanatos, então ele vai estar vivendo a destruição do califado abássida, ele vai estar vendo a destruição perpetrada pelos mongóis, a destruição das cidades, a destruição cultural, ele vai ver essa fragmentação toda da unidade política, então faz sentido ele ser extremamente radical. Então, e ele vai criar, então, uma nova forma, né, a partir dele. Não é a forma final, não estou dizendo que o pessoal bebe diretamente do Ibn Taymiyyah. Os fundamentalistas hoje, olha, vou lá, pego o Ibn Taymiyyah, que nem o pessoal sunita geralmente faz com Al-Ghazali, que eu comentei, que pega o livro do Al-Ghazali, século XI, e olha assim como é que eu devo casar, mas tipo, não é exatamente isso. Mas ele é um dos pilares. Na verdade, ele é o primeiro, vamos dizer assim. O primeiro que tem essa virada de chave dentro do Islã, que o Islã ele precisa se radicalizar, ele precisa voltar para uma ideia extremamente... Estou me repetindo, mas assim, literal, uma leitura assim, você tem que cortar a mão, tem que cortar a mão, sabe? Roubou, corta a mão, a mulher tem que usar desse jeito, o homem tem que ser desse jeito, só tem uma forma muito... Não tem essas camadas que o Islã sempre... O Islã ele sempre foi uma religião interpretativa, ou seja, depende da cultura, a escola, né, defendida pelos seus Júcidas, que é a Sharita, a Shafita, estou confundindo, a Shafita é a escola jurídica e a Sharita é a escola teológica. Mas essas duas,
elas têm uma ideia de diálogo muito grande com o consenso do grupo, o que as pessoas entendem, o que é a religião, o que deve ser mais ou menos adaptado de acordo com a sociedade. Você tem escolas dentro do Islã que elas têm um diálogo muito, muito grande com o tempo em que ela fala. Ou seja, não é só Deus falou isso com Muhammad, a gente tem que seguir, amém, sabe? Um fundamentalismo que tem a ver com um fundamentalismo também protestante. Na verdade, esse fundamentalismo islâmico de hoje em dia, ele é Ibn Taymiyyah misturado com protestantismo. Então, por isso que ele é um fenômeno que surge a partir do século XIX, que hoje em dia a gente vê com grupos terroristas como o Daesh, o Estado Islâmico e o Hamas. É um rei do crescimento de uma época muito dura que o Ibn Taymiyyah viveu, e ela reelaborada posteriormente com outros elementos. Não é ele puro, mas é ele que lança essas bases. Ele que lança essas bases para se pensar agora a fé, não nesse diálogo mais, o Islã não sendo mais uma religião do consenso ou do diálogo, mas uma religião extremamente, o que está escrito é a lei, é assim que se segue, não tem meio caminho, não tem vírgula, não tem nada, é o que está ali. Então, muito dura. Então, é um exemplo de renovação cultural. É uma produção significativa que até hoje influencia o pensamento dentro de sociedades muçulmanas. E o outro que eu considero como historiadora, e para vocês como historiadores também, é extremamente importante, que é o Ibn Khaldun, que infelizmente o Ocidente apaga muitos nomes importantes, né, da historiografia, que a gente pode pensar até mundial, vamos dizer assim. O Ibn Khaldun, ele vai produzir um livro que eu coloquei, Al-Muqaddimah, que é o Prolegômenos, a tradução que botaram em português, né, que é quase a introdução, que ele vai tentar explicar a história no sentido de fenomenologia, a história no sentido de compreensão dos fatos e análise dos eventos para se entender quase uma dinâmica do que seria a história. Ou seja, a história não é só Deus quis. A história pode ser entendida e os fenômenos da história podem ser evitados. Por que evitados? Porque ele vai explicar por que as sociedades árabes tiveram seu apogeu e por que elas tiveram sua decadência. E ao tentar explicar isso, ele vai tentar dizer, então a gente tem que aprender com a história para não repetir esses fatos. Tem um quê de história magistra vita, que é a ideia de história que ensina, mas ela não é cíclica, né? Porque ela também tem a ideia do fim da história. A sociedade cristã, a sociedade muçulmana, a ideia é que vai vir um apocalipse um dia. A história vai acabar. E o fim da história também no sentido de que quando a história vai deixar de ser... Não é que eles são meio crítica nisso, né? Mas a história vai deixar de ser uma importante. A gente vai deixar de se importar com os eventos e viver somente o presente. Duvido. Todo mundo cheio de ansiedade. O pessoal vive só ou no futuro ou no passado. Mas, discussões à parte. Ibn Khaldun, ele renova a produção de história a partir do que seria a Idade Média. Ele já está no final da Idade Média do período, mas é uma história que tem muito a ver com a história que a gente vai ver só no Ocidente no século XIX e XX, mais 20, que é a história social, a história de tentar entender os fenômenos, explicar as transformações sociais. Então, ele é considerado o primeiro historiador de fato que a gente tem até hoje em dia, que a gente tem muito cronista na Idade Média, no período moderno, mas historiador mesmo, no Ocidente, a gente considera que existe só a partir do século XIX e XX. No mundo árabe, historiador, Ibn Khaldun já é um historiador no sentido moderno. Chat. Noção de tempo hegeliano. Eu não lembro qual seria o sentido do tempo do hegeliano. Você pode me... Abre o microfone aí, Fernando. Fala aí, por favor. Opa, então, tá me ouvindo? Tô. Sim. É porque, no caso, essa noção de tempo hegeliana seria mais a ver com essa noção de tempo sobre objeto, no caso fenomenológico, que seria como? Que seria a noção de tempo cíclica. No caso,
assim, no caso, o Karl Marx, ele vai ser discípulo de Hegel. E ele depois ele vai fazer uma crítica ao Hegel. E a noção de Karl Marx de tempo é uma noção linear. E a noção de tempo para Hegel é uma noção cíclica. Quando ele traz a ideia de tese, antítese e síntese. Então, assim, quando você falou sobre fenomenologia, aí me veio essa ideia. Porque você falou também do, do romantismo, né? E o Hegel, ele por ser um filósofo alemão, ele também teve essa influência alemã, do romantismo alemão, teve essa influência do romantismo alemão, né? É nesse sentido, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Sim, eu entendi, eu agradeço, que eu não lembrava mesmo disso, tanta coisa na nossa mente. Mas, assim, o Ibn Khaldun é muito isso. Eu até vou olhar aqui se tem. Ah, ó, tem vários artigos falando sobre a relação entre Hegel e Ibn Khaldun, então, com certeza, tem a ideia de causalidade na história. Porque o Ibn Khaldun é exatamente isso, é uma ideia de evento cíclico. Você tem o início de uma sociedade, você tem o apogeu dessa sociedade e você tem a queda, o declínio. Então, tem a ver com essa ideia de tese e antítese, com certeza. E uma das coisas também que o Ibn Khaldun coloca, eu não sei se o Hegel tem essa noção, que é a ideia de espírito de corpo de uma sociedade. O que faz uma sociedade ser coesa. No caso do Ibn Khaldun, ele coloca a ideia da asabia, que era um termo tribal árabe, que é a ideia de uma comunidade tribal, e ele transforma esse termo do mundo árabe, pré-islâmico, para um sentido islâmico, no sentido de que é uma. E tem muito a ver também com a ideia de nacionalismo, se você parar para pensar. Porque a ideia de o que faz de nós sermos uma nação, o que faz de nós sermos pertencentes a um grupo que se identifica com uma pátria. Isso também, novamente, tem a ver com Israel e Palestina. Mas, assim, então, o Ibn Khaldun ele vai estar nesse diálogo mesmo. Nesse diálogo que vai estar muito semelhante a essa história que vai ser século XIX, século XX, a ideia de uma formação de um grupo, de uma identidade de grupo, que para ele é a sabia, e uma ideia de uma história cíclica, que tem um começo, um meio ou apogeu, e um fim inevitável. Ele meio que quer justificar também como é que uma sociedade islâmica, que seria a religião de Deus, né, os escolhidos, como é que ela pode estar em decadência? Então ele explica no sentido, essa é a história. E aí a gente, estudando a história, a gente consegue entender esse fenômeno para ou não repetir, ou prever antes da queda para a gente se preparar, vamos dizer assim, né? Que todas as sociedades fatalmente iriam cair. Aí essa é a ideia do Ibn Khaldun. Isso é uma análise sociológica muito avançada, por assim dizer, para a época. Você não encontra paralelo na época de Ibn Khaldun. Talvez até tivesse, a gente não chegou até nós, mas a princípio não tem. E como a Júlia mesmo comentou, a professora Beatriz Bício, que é do PPG-HC, o Programa de História Comparada do IH, né, do IFIX, ela fez a tese dela sobre não só Ibn Khaldun, mas ela comparou Ibn Khaldun com outro sábio árabe, que é Ibn Battuta, que é anterior a ele. E ela tem um livro muito que ganhou vários prêmios, se chama Quando o Mundo Falava Árabe. E ela vai analisar exatamente a produção desses dois pensadores árabes e do Ibn Khaldun especificamente, essa forma como ele vai entender a história, como ele vai criar um conceito moderno de história que só vai chegar no Ocidente posteriormente, e ninguém dá crédito para ele, né? Isso é outro livro que tem o Jack Goody, que fala O Roubo da História, não sei se vocês conhecem esse livro, que fala de várias renovações culturais e também tecnológicas do Oriente, não só o mundo árabe, mas também Extremo Oriente, que perderam a sua conexão com o Oriente, porque simplesmente o Ocidente foi lá, tomou e disse, é meu. Foi eu que inventei a ótica, sei lá, um exemplo. Então, várias renovações e construções mesmo, né, científicas e literárias do Oriente que foram apagadas a sua vinculação, meio como se o Oriente nunca fosse
produtor de um conhecimento válido, né? Esse é um livro muito interessante. Mas é isso. Obrigada, Fernando, pela sua contribuição. Obrigada por ter trazido Hegel, não lembrava mais dele. E para a gente fechar, a gente fala as últimas grandes mudanças, né, que eu comentei. O Ibn Khaldun e o Ibn Taymiyyah estão num período de decadência, eles têm essa renovação cultural, mas o que acontece de fatos, além dessa invasão mongol, você vai ter uma outra invasão, que é uma invasão turco-mongol, que é do Tamerlão. Tamerlão já no século XV. E ele vai também invadir, destruindo não só ilkhanatos, como também vai sair invadindo e destruindo territórios mamelucos. O Tamerlão é uma figura muito curiosa na história árabe muçulmana, porque o governo dele é muito efêmero, né? Tipo, a maior parte ele morre em 1405 ou 1407. O filho dele que mantém o governo até 1447, e depois tudo se desfaz, mas só no período de expansão dele ele mata tanta gente. Eu vi que ele matou, sei lá, 7 milhões de pessoas, não sei se isso é verdade, mas tem várias lendas assim de quão cruel e quão sanguinário ele foi. Tem até uma lenda falando da maldição do túmulo de Tamerlão na época da União Soviética, que a União Soviética só foi invadida pelos nazistas porque ultrajaram o túmulo de Tamerlão, e a União Soviética só conseguiu vencer os nazistas porque enterraram Tamerlão de novo, que estavam fazendo exumação. Ou seja, é uma história muito fantástica. Mas ele demonstra, o avanço do Tamerlão demonstra como estava muito instável esse mundo árabe, que nem mesmo os conquistadores estavam a salvo, por assim dizer, né? Os mongóis tinham conquistado o território, os mamelucos tinham conquistado o território, e vem um cara do nada, turco-mongol, e já sai destruindo tudo e já reconfigura a questão da política e territorial, ou seja, era um mundo muito instável. E isso vai até a chegada dos otomanos, que vão se islamizar, né? E vão conseguir derrotar os mamelucos, mas aí essa já é outra história, que é a história do Império Otomano, que a gente vai ver na nossa última aula. E no caso do califado, é o fim do califado já, assim, o fim do califado oficialmente é 1258 com os mongóis. Mas quando os mamelucos são destruídos, são conquistados pelos otomanos, aí ninguém mais aparece para ser califa. É o fim total, porque o califado já tinha perdido totalmente seu sentido. Então, o califado ele já perdeu o seu sentido quando os mongóis destroem Bagdá, mas ele ainda era instrumentalizado no Cairo. Mas a partir do momento que os otomanos conquistam o Cairo e as possessões mamelucas, menos o Marrocos, eles não chegam no Marrocos, mas praticamente todo o norte da África, ninguém mais se interessa em ter um califa. Não faz sentido mais o califa. Já vem que ele é inútil, vamos dizer assim. Não faz mais sentido ter. Até apenas após a Primeira Guerra Mundial tentam reaver um califado, porque os britânicos prometem um califado para os árabes, mas não cumprem. E também com o Estado Islâmico Daesh, eles tentaram fazer um califado, né, mas não deu certo, ainda bem, porque realmente eles eram bastante complicados. Mas é isso, gente. E aqui a gente encerra a parte da decadência e a gente continua depois com os otomanos para fechar esse período medieval árabe. Eu vou fechar agora a gravação.